Olá, tudo bem? Finalmente chegamos ao estudo que fala sobre o anticristo. Quem é o anticristo? Como esse personagem atua na vida das pessoas? Nos últimos dias, pastores, sacerdotes, a imprensa têm falado sobre o anticristo. Esses dias mesmo, eu recebi um jornal que falava sobre o anticristo. Um absurdo, né? Mas a palavra de Deus vai nos mostrar com detalhes quem é o anticristo e como podemos vencê-lo pelo poder de Jesus Cristo. Vamos analisar o que está escrito aqui na palavra de Deus. O texto base é Daniel capítulo 8, a partir do versículo 1. Alguma coisa muito diferente do que você possa imaginar. Confira. No terceiro ano do reinado de Belsassar, eu, Daniel, tive uma visão. Então Daniel teve uma visão no momento do seu ministério, quando ainda estava em Babilônia. O versículo 2 diz: quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e eu vi que estava junto ao rio Ulai. Veja o versículo 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro. Esse carneiro tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Então, por favor, analise. Um carneiro com 2 chifres. O versículo 4 diz assim: vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, o carneiro, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Aí o versículo 5 diz: eu, Daniel, estando observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, quer dizer, voando. Este bode tinha um chifre, notável entre os olhos. O bode dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, diz a Bíblia, porque não havia força no carneiro para resistir o bode. O bode o lançou por terra, pisou no carneiro, pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. O bode se engrandeceu sobremaneira e, na sua maior força, quebrou-se-lhe o grande chifre, sozinho. Quebrou sozinho aquele grande chifre. E no lugar dele saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Versículo 9. E de um dos chifres saiu um chifre pequeno. E esse chifre tornou-se muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. O chifre cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Lembre-se que o príncipe é Jesus. Engrandeceu-se até o príncipe do exército, diz a Bíblia, e diz assim: o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Que história estranha é essa, você não acha? Imagine, um carneiro com 2 chifres, depois um bode com um chifre só. Os 2 travaram uma luta. Um dia, eu estava falando sobre isso numa reunião de jovens. E eu disse: olha, o carneiro e o bode travaram uma batalha. E um garoto brincando, sabe como é que é, né? O adolescente. Ele falou assim: olha, já sei, esse estudo vai dar bode. E deu mesmo, deu bode. O bode ganhou a luta, destruiu o carneiro. Vamos dar uma olhadinha aqui para que você compreenda bem esta mensagem. O anticristo, você pode ver aqui, o anticristo. Em algumas reuniões, em alguns estudos, em algumas aulas anteriores, você viu 4 animais. Um leão com 2 asas, lembra-se? Um urso com 3 costelas entre os dentes, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e você viu um animal terrível e espantoso que tinha 10 chifres. E depois, diz a Bíblia, apareceu uma ponta pequena do meio dos 10 chifres. Tudo isso nós já estudamos. Mas agora, a Bíblia fala de um bode que vinha voando
E esse bode tinha um chifre apenas. E a Bíblia também fala de um carneiro. O carneiro tinha 2 chifres. Os 2 animais travaram uma luta, uma batalha. Aqui está, uma batalha. O carneiro e o bode, os 2 começaram uma grande guerra. E de acordo com a Bíblia, o bode venceu a batalha. Destruiu o carneiro, quebrou os 2 chifres do carneiro. E o bode foi comemorar a sua vitória. E comemorando a sua vitória, o bode se engrandeceu, ficou tão feliz com a vitória, que quando ele comemorava, aquele chifre quebrou, caiu sozinho. E no lugar daquele chifre, saíram 4 chifres. E do meio dos 4, saiu um outro chifre pequeno. E esse chifre cresceu, como você pode ver aqui. Cresceu e foi mexer com as coisas de Deus. Cresceu e foi mexer com as coisas dos céus. O que quer dizer isso? O que significa o carneiro e o que significa o bode? Quer saber? A palavra de Deus nos mostra o significado do carneiro e também do bode. Vamos ler aqui no livro de Daniel ainda. Daniel capítulo 8, versículo 20. Mas antes do versículo 20, é bom ler alguns versículos antes. Eu convido você para fazer essa pesquisa, que vai ser muito importante para a sua vida e para a minha vida. Combinado? Vamos ver. Olha, Daniel 8, agora eu vou ler o versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante de mim uma pessoa com aparência de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do rio Ulai. E este gritou e disse: Gabriel, dá a entender a Daniel a visão. Veio, pois, para perto de mim, donde eu estava. Ao chegar o anjo Gabriel perto, fiquei amedrontado, diz o verso 17, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas o anjo Gabriel disse: Daniel, entende, porque esta visão se refere ao tempo do fim. Que mensagem maravilhosa. Veja, Daniel teve a visão, mas ele não entendeu. Então ele disse: Senhor, o que isto quer dizer? E Deus chamou o anjo Gabriel, disse: Gabriel, vai lá, ajuda Daniel a entender. O Gabriel veio e ajudou Daniel. E disse: Daniel, esta mensagem não é para os seus dias. Esta mensagem é para o século 21. É para o 3º milênio. Esta mensagem é para o tempo do fim. E Daniel disse: ah, muito bem, então esta mensagem é para o tempo do fim? Sim, é para o tempo do fim. Meu amigo, aqui nós temos uma mensagem que não foi apenas para Daniel, mas também para mim e para você. O anjo veio para ajudar o profeta. E neste momento, nesse dia, agora, Deus também envia o anjo de Deus, o Gabriel, o mesmo que anunciou a gravidez de Maria, o mesmo que atuou lá com Daniel, é o mesmo que vai atuar agora na minha e na sua vida. O anjo Gabriel, ele está aqui do meu lado. Ele também está aí do seu lado. Não apenas este anjo, mas outros anjos. Diz a Bíblia: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Com certeza, os anjos estão aqui. Os anjos, quer ver? Chega aqui. Os anjos estão aqui e eles estão aí, aonde você está. Talvez você se sente sozinha ou sozinho. Saiba que existe um anjo. Existem anjos bons que estão sempre ao nosso lado. Mas, sobretudo, o Espírito Santo, aquele que inspirou o profeta, ele também está aqui. E é ele que vai nos ajudar a entender a visão e a profecia. Daniel 8, versículo 20. Nós começamos a entender a resposta. Confira aqui. Daniel 8, versículo 20, está bem aqui, olha, muito bem, está aqui. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E o fato de ter sido quebrado, levantar-se-á 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste mesmo povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Viu? Agora sim, eu tenho a explicação da palavra de Deus. A Bíblia me diz que esse carneiro representa a Média e a Pérsia, e este bode representa a Grécia. Ou seja, o carneiro dava amarradas para um lado, dava amarradas para o outro, significa que o Império Medo-Persa estava dominava, até que apareceu a Grécia.
E quando a Grécia de Alexandre o Grande chegou, a Grécia conquistou o poder, destruiu o poder dos medos e persas e assumiu o domínio. E quando Alexandre dominou o mundo, ele ainda era jovem, tinha aproximadamente 32, 33 anos de idade quando tornou-se o imperador mundial. Ele ficou tão feliz que foi comemorar a sua vitória e acabou morrendo. Ele morreu. E a Bíblia diz que aquele chifre quebrou-se, caiu.